Olá, PCI Concursos, tudo bem com vocês? Tudo ok? Vamos dar continuidade aqui ao nosso módulo Reforma Processual Trabalhista. Foram várias mudanças, inúmeras mudanças. Hoje nós vamos falar sobre custas processuais, honorários advocatícios de sucumbência, honorários periciais. Ok, pessoal? Sobre a justiça gratuita. Aqui está um dos pontos mais controversos, tudo é controverso na reforma processual trabalhista, mas um dos pontos mais controversos é o novo regramento acerca dos benefícios da justiça gratuita àqueles que são pobres na acepção jurídica do termo, ok? Então, antes de falar de custas processuais, que é apenas um dispositivo, para nós termos um panorama, agora, o beneficiário da justiça gratuita, esse novo regramento traz bastante dificuldade para a comprovação da pobreza na acepção jurídica do termo, da forma que, posto pela reforma, não bastará, tudo indica que a mera declaração de pobreza não será mais suficiente para o deferimento dos benefícios da justiça gratuita. A literalidade da norma leva a esse entendimento. Mas é muito importante que você anote aí. E se você tiver curiosidade, tenha curiosidade, vá até o site do Supremo Tribunal Federal e leia a petição inicial da ação direta de inconstitucionalidade número 5.766. A primeira ação de inconstitucionalidade contra dispositivos da reforma trabalhista. No caso, essa primeira ação, ela questiona dispositivos de ordem processual, essas regras que limitam o acesso à justiça, essas regras que impedem a plenitude da justiça gratuita, tal como concebida, tal como vista, como tida pela lei, pela jurisprudência e pela doutrina. É importante pontuar que a questão da justiça gratuita, ela tem uma evolução histórica importante, uma evolução histórica legislativa, desde os estudos de alguns juristas que se debruçaram sobre o tema. Começo da década de 70, houve uma evolução, esse instituto, a ideia de pleno acesso à justiça, de assistência judiciária integral e gratuita, incluída nessa assistência a prestação dos serviços jurídicos, a questão da assistência jurídica, não só ela, a questão da gratuidade das custas, do pagamento de emolumentos, de despesas processuais, de não pagamento de honorários periciais para aquele que é beneficiário da justiça gratuita, tudo isso teve uma longa e demorada evolução. O doutrinador mais famoso, e não é à toa, porque fez um estudo absurdamente minucioso, detalhista, boa parte da sua vida dedicou ao estudo da temática, Mauro Capelletti, jurista falecido na década de 2000, Mauro Capelletti e Brian Gart, no seu livro Acesso à Justiça. Esse livro é apenas um livro que traz de forma bastante resumida as conclusões de estudos que levaram décadas. Por que o sistema de justiça não funciona? Quais são os obstáculos para que as pessoas acessem a justiça? Então, foi um estudo com o qual o direito não está nem acostumado. É muito difícil estudos estatísticos, estudos com base empírica na ciência do direito. E esses estudos, de décadas do professor Mauro Capelletti, da Universidade de Firenze, Florença, na Itália, são uma verdadeira obra-prima e extremamente respeitados pela sua análise crítica, pela sua análise profunda, pela sua análise baseada em dados confiáveis
que foram levantados durante anos e anos de dedicação destes pesquisadores, destes professores. Então, Mauro Capelletti estabeleceu, bem resumidamente, aquilo que é tido pela doutrina como ondas de acesso à justiça, né? Então, como você faz para que o sistema de justiça funcione, que você dê acesso às pessoas, que as pessoas possam pleitear, possam provocar o Estado juiz? Primeiro, você tem que conferir gratuidade para as pessoas pobres, para as pessoas que não têm condições, pobres na acepção jurídica do termo, que não têm condições de arcar com as custas e despesas processuais. É a primeira barreira a ser enfrentada. A segunda barreira, a coletivização de demandas, você criar mecanismos de ações coletivas, ações que resolvam conflitos coletivos, conflitos de massa. É o caso das ações civis públicas propostas pelos entes legitimados, Ministério Público do Trabalho, Defensoria Pública. E, como uma terceira onda, você criar procedimentos específicos, você, se for o caso, criar ramos da justiça especializados na análise de certas demandas. É o caso, aqui nós temos a Justiça do Trabalho brasileira, que não existe só no Brasil, né, pessoal? O pessoal fica falando aí que só tem no Brasil, que é coisa de invenção de brasileiro, que não dá certo. Não, não é verdade, né? Na Alemanha nós temos Justiça do Trabalho, mas tudo bem, vamos continuar. Então, é a criação desses ramos de justiça especializados, é o caso da Justiça do Trabalho, com procedimentos desburocratizados, deformalizados, simplificados, que primem pela celeridade. E aí vocês vão lembrar das minhas aulas, vão assistir às minhas aulas e vai falar, lá o professor Cristiano falando que o processo do trabalho é descomplicado, é desburocratizado, é deformalizado, é célere, prima pela conciliação, pela concentração dos atos em audiência, pela oralidade, traços que a reforma trabalhista não respeita, certo? Mas tudo bem. Então, e um dos desrespeitos é exatamente a questão da gratuidade. Lembrem-se, a reclamação trabalhista típica individual, ela é proposta pelo empregado, pelo reclamante, terminologia do processo do trabalho, reclamante e reclamada consagrada, apesar de não muito técnica, ela é consagrada. Então, você tem o reclamante, o autor da ação trabalhista é o empregado. O empregado quase sempre é hipossuficiente, ele é sempre hipossuficiente jurídico e do ponto de vista econômico quase sempre. Estudos demonstram, estudos de órgãos econômicos financeiros demonstram que o mercado formal no Brasil, a maioria dos empregados ganham até 3 salários mínimos, a quase totalidade de empregados no Brasil. Não vamos colocar aí nessa conta o serviço público, mas mesmo o serviço público em municípios, os salários são muito baixos, até 3 salários mínimos. Então é esse o perfil do jurisdicionado, daquele que procura a justiça do trabalho. E essa relação jurídica de direito material, que é a trabalhista, ela traz o hipossuficiente. E é por isso que a gratuidade é uma característica do processo do trabalho, da justiça do trabalho. É uma característica que existe no processo civil, mas no processo do trabalho se faz ainda mais necessário regras que permitam o amplo acesso à justiça. E a reforma trabalhista ela vai na contramão, ela não observa isso. Ela traz uma série de regras que, de certa forma, violam o artigo 5º, inciso 74 da Constituição da República, que fala da plena e integral assistência judiciária. A assistência judiciária tem que ser plena, tem que ser integral, tem que ser global e o acesso da justiça tem que ser facilitado e não dificultado. E o que a reforma vai dizer? A reforma vai dizer o seguinte, ela vai tornar mais difícil, ela vai exigir uma comprovação do estado de miserabilidade jurídica ou de pobreza jurídica, ela vai dizer que mesmo o beneficiário da justiça gratuita pagará honorários periciais,
pagará honorários advocatícios sucumbenciais. Se houver crédito suficiente na ação proposta ou em qualquer outra ação, em qualquer outro processo. Certo? Então é mais ou menos assim. Você trabalhou durante 5 anos sem receber salário ou sem receber os seus direitos de natureza salarial. Aí você busca o Poder Judiciário Trabalhista a partir da ruptura do término do seu contrato de trabalho. Você tem 2 anos para isso, prazo de prescrição bienal, e você poderá reclamar apenas os 5 anos anteriores à data do ajuizamento da ação. E aí você reclama, pleiteia pedidos de natureza condenatória para pagamento de saldo de salário, pagamento de horas extras, depósito do fundo de garantia por tempo de serviço, adicionais, enfim, todas aquelas vantagens econômicas e financeiras advindas do contrato inadimplido, contrato individual do trabalho. Você deixou de receber no modo e no tempo devido. O empregador está em mora. O Poder Judiciário condena. E suponhamos que há sucumbência recíproca. Dos 10 pedidos você ganhou 7 e perdeu 3. E aí você ganhou 100 mil reais. O juiz estabelece a sucumbência. Estabelece a sucumbência na seguinte proporção: 10% do proveito econômico obtido, 100 mil reais, portanto 10 mil, 7 mil a serem pagos pela reclamada e 3 mil a serem pagos por você, honorários advocatícios devidos aos advogados da parte contrária. Ok? Você era pobre na acepção jurídica do termo, mas você ganhou 100 mil. E o juiz vai dizer, você deixou de ser pobre. Portanto, você tem que arcar com os honorários de sucumbência e você tem que arcar com os honorários de perícia. Suponhamos que teve perícia porque houve pedido de adicional de insalubridade, a perícia obrigatória, nós aprendemos aqui. Então, é esse o quadro que se coloca. Eu pergunto, é justo? É correto? Veja, e a proteção ao salário? Você não recebeu no modo e no tempo devido. É justo dizer que agora você é rico? Que você deixou de ser pobre na acepção jurídica do termo? Porque você ganhou uma bolada? Você queria ter ganho no momento e no modo e tempo oportuno, porque era um direito contratual do reclamante empregado. E agora o Poder Judiciário, você foi vítima. Houve uma lesão ao seu direito. Você busca o Poder Judiciário e o Poder Judiciário dá uma outra paulada em você. Ele diz, não, agora você tem direito. Para que isso fique mais claro, eu não sei aqui se nós temos telespectadores, vamos pensar no direito tributário, o famoso regime de competência. Ok? Regime de competência, salário, enfim, qualquer renda auferida, você recebe de uma vez por conta que você não recebeu lá no momento e no modo e no tempo devidos. É justo que a Receita venha e tribute o seu patrimônio, a renda auferida, a bolada que você recebeu, agora, desconsiderando que o regime de competência? Não, nem o fisco faz isso mais. Nem o fisco faz isso mais. Ok? Então são questões que a gente coloca para refletir. E a reforma traz, dizendo que ainda que beneficiário da justiça gratuita, se houver crédito, no mesmo processo ou em outro processo, no processo trabalhista ou em qualquer outro, você terá que arcar com as custas, com as despesas de honorários sucumbenciais e as despesas de honorários periciais. Tudo bem? Vamos lá, olha, artigo 789, antes de falar da justiça gratuita, vamos falar de custas processuais. Então veja, na sentença o juiz arbitra o valor da condenação. E se você interpuser recurso, no caso recurso ordinário, da sentença proferida pelo juízo trabalhista, você terá que recolher 2% de custas, desde que você não seja beneficiário da justiça gratuita. Ok? 2%. Esses 2%, o mínimo a ser recolhido é R$ 10,64. Mas agora a reforma traz um máximo. E qual máximo é esse?
de 4 vezes o limite dos benefícios do regime geral da Previdência Social. E qual é o limite? Em torno de 5.500 aproximadamente, tá, pessoal? 4 vezes 5.500 dá aproximadamente R$22.000. Então não importa o valor da condenação, não importa o valor do proveito econômico obtido, o máximo a ser recolhido de custas processuais será em torno de R$22.000, ok? Interessante essa alteração, né? E ela vai ao encontro da súmula 667 do Supremo Tribunal Federal. Viola a garantia constitucional de acesso à jurisdição, a taxa judiciária calculada sem limite sobre o valor da causa. Ok? Então, me parece que foi uma alteração inteligente. Aqui eu trago o valor exato, R$ 22.125,24. O limite máximo hoje é de R$ 5.531,31. O limite máximo do regime geral de benefícios da Previdência Social. Ok, pessoal? Quem recolhe custas na Justiça do Trabalho? Tanto o reclamante como a reclamada, desde que não sejam beneficiários da justiça gratuita. Ok? Mas veja, há uma peculiaridade. O reclamante só recolhe custas, ele tem que pagar ao final do processo e, se interpuser recurso, terá que fazer esse recolhimento antecipado, no caso de recurso, ou ao final do processo. O reclamante só recolhe se houver sucumbência total, se os pedidos forem julgados totalmente improcedentes. Se a sucumbência for parcial, pedidos julgados parcialmente procedentes, quem recolhe é a reclamada, ok, pessoal? Isso não mudou com a reforma trabalhista. Vamos lá, justiça gratuita, começa o nosso calvário, pessoal, vamos lá. Artigo 790, parágrafo 3º. Olha lá, como era antes, como é agora. Veja, antes existia 2 critérios. O critério legal objetivo, dobro do salário mínimo, inferior ao dobro do salário mínimo, e agora o critério legal objetivo é o salário igual ou inferior a 40% do limite máximo dos benefícios do regime geral de previdência social. Quanto dá 40% de 5.500? Em torno de R$ 2.200. Então veja, se o empregado ganha até R$ 2.200, presume-se a sua pobreza. É um critério legal objetivo. Ah, o que eu faço para provar, professor? Os documentos que você junta com a reclamação trabalhista, pessoal. Normalmente na petição inicial vai estar a carteira de trabalho, as anotações do salário, os contra-cheques, porque quase sempre esse empregado está desempregado, ele já foi mandado embora, já foi dispensado, e aí você vai juntar o último salário, o comprovante do último salário percebido. E o parágrafo 4º? O parágrafo 4º diz o seguinte: o benefício, um novo parágrafo 4º, acrescido, o benefício da justiça gratuita será concedido à parte que comprovar insuficiência de recursos para o pagamento das custas do processo. A questão é, como eu vou entender isso? Eu faço uma interpretação conjunta ou uma interpretação separada? Se eu fizer uma interpretação separada, né, basta, né, presume-se que aquele que ganha 40% do limite dos benefícios é beneficiário da justiça gratuita. Agora, se eu fizer uma interpretação conjunta, eu chego à conclusão que se você ganhar mais de 40%, você terá que comprovar prova documental, eventualmente até prova testemunhal, porque você pode pedir o benefício no curso do processo, não tão somente no momento da propositura com a petição inicial, e aí você junta lá a cópia do imposto de renda, você junta documentos que de alguma forma comprovem que este empregado, mesmo ganhando mais de R$ 2.200, ele não tem condições de arcar com as custas e despesas processuais. Aqui o que eu havia dito sobre Mauro Capelletti e Brian Gart,
e aqui, né, o que eu tinha antes da lei, que lei? A reforma, que eu tinha antes, salário inferior ou igual ou inferior ao dobro do mínimo legal, ou uma declaração, mera declaração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do sustento de si e de sua família. E agora? Agora o beneficiário vai ter que arcar com os honorários periciais, artigo 790b, parágrafo 3º, honorários advocatícios de sucumbência, 791, parágrafo 4º, e também com as custas processuais para ajuizar nova demanda no caso de arquivamento. A gente vai falar sobre isso também. Aqui eu trago uma evolução legislativa do cenário, uma mudança radical do cenário em 1986. A partir de 1986, cria-se dispositivo legal, hoje esse artigo 4º está revogado pelo CPC, ok? CPC 2015 revogou, mas tem um dispositivo no CPC que copia, que vai ao encontro desse artigo 4º revogado. E o que esse artigo 4º dizia e o que o CPC diz? Que basta a mera declaração. Uma simples declaração já é suficiente para presumir a alegação como verdadeira, para o deferimento, a concessão do benefício da justiça gratuita. A Constituição, interpretação conforme a Constituição, assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. E o TST? O TST, hoje a sua jurisprudência está sedimentada na desnecessidade de juntada de documentos, atestados para comprovar pobreza, na acepção jurídica do termo, bastando a simples declaração. Esse entendimento é um entendimento trazido em 2002 à CLT, com a inclusão do parágrafo 3º. Agora esse parágrafo 3º foi modificado, como nós vimos. Ok? Bastava a simples declaração ou receber salário igual ou inferior ao dobro do mínimo legal. O que eu tenho? Eu tenho, com a lei, a tese que vai dizer que eu presumo insuficiência de recursos para aquele que tem um salário igual ou inferior. Aqui, vamos corrigir. Igual ou inferior a 40% do limite do regime geral da Previdência Social. Ou, no caso daqueles que têm salário superior, não basta a mera declaração, tenho que comprovar. E eu tenho uma segunda tese, que vai dizer que basta a mera declaração, que continua bastando uma mera declaração, que a reforma trabalhista ela é inconstitucional. Por quê? Porque eu retorno à década de 30. Eu desconsidero que na Constituição de 1988, ao discutir lá o artigo 5º, inciso 74, que se discutiu exatamente isso, a necessidade de avançar e facilitar o acesso à justiça. E a imposição do ônus de provar incapacidade viola essa ideia. E aí eu remeto todos para a ADI 5766. Interessante a leitura da petição inicial, ação proposta pela Procuradoria-Geral da República, a primeira contra a reforma trabalhista, questionando esse regramento acerca da justiça gratuita. Nem o CPC é tão duro como a nova CLT, como o novo regime adotado pela CLT. O artigo 99 vai falar, presume-se verdadeira alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Presunção de ordem legal. E aí o 374 do CPC 2015 vai dizer que não depende de prova
os fatos em cujo favor milita a presunção legal de existência ou de veracidade. Ah, professor, mas tem um monte de juiz estadual, juiz federal, que exige comprovação. Não admite apenas a mera alegação. Veja, você pode questionar violação direta e literal do parágrafo 3º do artigo 99 do CPC e do artigo 374. Ah, mas CPC? É, CPC, porque o CPC se aplica supletivamente ao processo trabalhista. Ah, mas agora a regra é clara, não tem lacuna. Verdade, é uma dificuldade a se enfrentar, mas isso é uma questão de argumentação jurídica, tá certo? E não é invenção, é uma argumentação jurídica consistente com base na Constituição da República, com base na evolução legislativa do Instituto das Regras atinentes à justiça gratuita, atinentes ao acesso à justiça. Pessoa jurídica pode ser beneficiada pela justiça gratuita? Pode ser? Pode. Excepcionalmente, sim. Mas, diferentemente do que ocorre com a pessoa física, com a pessoa natural, a pessoa jurídica deve comprovar que não tem condições de arcar com as custas e despesas processuais. É diferente, ok? Tanto que o STJ e o TST dizem da necessidade de comprovação. Olha lá, honorários periciais. A responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais é da parte sucumbente na pretensão objeto da perícia, ainda que beneficiária da justiça gratuita. E aí os novos parágrafos, esse ainda que, né, pessoal? Olha só. Esse dispositivo está sendo responsável por desistências de pedidos de adicional de insalubridade e periculosidade. As novas ações trabalhistas, as poucas que estão sendo ajuizadas, os reclamantes, naqueles casos controversos, e veja, é sempre controversa a questão envolvendo insalubridade e periculosidade, porque depende de perícia, prova técnica. Como eu posso cravar que vou ganhar, que há insalubridade ou periculosidade? Em algumas hipóteses, sim, mas em outras é mais difícil. E aí? Aí falta prova. Quem controla, quem tem o poder de direção e de controle é o empregador. Muitas das provas estão com o empregador. O empregador detém o controle do meio ambiente de trabalho, ele pode alterar o processo produtivo, as condições em que esse processo produtivo se realizava. São várias questões, pessoal. Então veja, a reforma trabalhista, ela tem algo positivo. Olha, vou evitar aventuras jurídicas, ok? Certo? Sem problema. Má-fé tem que ser evitada em todos os lugares. A má-fé do reclamante, a má-fé da reclamada, que não paga verba em controvérsia, por exemplo, é má-fé. Deduz pretensão contra a veracidade dos fatos, o famoso devo, não nego, pago quando puder. E, por outro lado, evitar aventuras. Realmente existe isso na Justiça do Trabalho, um abuso em relação ao litígio. É importante buscar soluções para esses impasses, de modo a desafogar o nosso poder judiciário. Agora, o que não pode haver é coação moral, é impedir, é amordaçar, é incutir medo. E aí, reclamantes deixam de buscar pretensões legítimas, certo? Então, veja, se a intenção da reforma é diminuir o número de ações trabalhistas pelo medo, o caminho está traçado. E parece aí, é muito cedo, seria até temerário dizer, mas existe aí sim uma diminuição significativa do número de ações ajuizadas. Agora tem que verificar se é porque não tem direito ou porque, mesmo tendo direito, por conta das características, das peculiaridades do processo trabalhista,
do direito material do trabalho, por conta da insegurança, uma insegurança natural, típica, deixa-se, desista, renuncie às pretensões a serem deduzidas. Parágrafo 1º. Ao fixar o valor dos honorários periciais, o juiz deverá respeitar o limite máximo estabelecido pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Existe uma tabela com limite máximo para pagamento de honorários periciais. O juiz poderá deferir o parcelamento dos honorários periciais. O juízo não poderá exigir adiantamento de valores para a realização de perícias. Isso aqui é bastante controverso, tá, pessoal? Mas não pode. Veja, já existia disposição dizendo da impossibilidade de adiantamento. Mas como você faz? Tem certas perícias que tem que ter um adiantamento para as despesas do perito, não é nem em relação aos honorários. E aí quem paga? O reclamante beneficiário da justiça gratuita? Ou você adianta e determina o pagamento pela reclamada? São questões que se colocam, sempre tormentosas e que agora se tornaram ainda mais tormentosas. Somente no caso em que o beneficiário da justiça gratuita não tenha obtido em juízo créditos capazes de suportar a despesa referida no caput, ainda que em outro processo, a União responderá pelo encargo. A União, cabe a ela pagar o valor das perícias naqueles casos em que o reclamante sucumbente é beneficiário da justiça gratuita. Ok? Veja, esse novo regramento, ele é extremamente... Ele limita, ele traz um regime muito mais gravoso do que aquele do processo civil. Sendo que aqui a demanda tem características especiais, é direito do trabalho, é hipossuficiência jurídica, é muitas vezes hipossuficiência econômica. Então vai de encontro ao que diz Mauro Capelletti em sua obra aí notória, que ficará para a história e que é citada sempre que está em discussão, citação obrigatória dos estudos de Mauro Capelletti e Bryant Gart. Aqui, considerações em torno do que foi trazido, uma orientação jurisprudencial muito importante acerca de honorários periciais, dizendo que não pode adiantar honorários, o que é reforçado agora, dizendo que é ilegal essa exigência, mas muitas vezes o juízo busca um consenso, colaboração da reclamada para que seja possível, seja viabilizada a perícia. Com a reforma, essa questão sofre um profundo abalo. Então, o que eu tenho para terminar, estendemos um pouquinho nossa aula hoje, antes da reforma, isenção. Após a reforma, não há isenção de honorários periciais, mesmo que beneficiário da justiça gratuita. A dispensa é provisória, ou seja, se no prazo de 2 anos surgir, se alterar a situação do beneficiado, ele deixar de ser pobre na acepção jurídica do termo, e para a reforma basta que ele obtenha crédito no próprio processo ou em outro, a fim de que ele deixe esse estado de miserabilidade jurídica. Lógico, depende da quantia que for recebida, mas essa dispensa é provisória. Essa provisoriedade de 2 anos. Depois de 2 anos, aí, no processo civil são 5 anos. No processo do trabalho, 2 anos para que fique suspensa a exigibilidade do pagamento de custas e despesas processuais para o beneficiário da justiça gratuita. Se nesses 2 anos houver uma alteração dessa condição e isso for comprovado objetivamente pela parte contrária, neste caso, poderá ser cobradas as custas e despesas processuais, os honorários periciais, os honorários advocatícios sucumbenciais. Ok? Ok. Algumas considerações em torno dos problemas em relação ao novo regramento que determina esse pagamento, e isso está sendo objeto, assim como vários outros pontos, todas essas regras que limitam o acesso à justiça são
objeto da ADI número 5766. Ah, professor, muita informação, calma, né? Está aí nos slides, estude com calma. Ah, mas o que eu faço? O senhor fala tudo é inconstitucional? Não, leia a letra da lei. Fique com a letra da lei e saiba que no momento o que vale é o que está aí. É o que está aí. É o que está na letra da lei. Ok? Agora, se você advoga para o beneficiário da justiça gratuita, importante que você se cerque de cuidados e importante que você questione a constitucionalidade da lei. Mas como eu faço isso, professor? Vai lá na ADI 5766 e copia os argumentos. Não tem problema copiar. Copia, faz um resumo, copia os argumentos da petição inicial da Procuradoria-Geral da República. Leia com atenção. Ah, mas para o concurso, eu não estou preocupado com isso. Para o concurso, leia. Literalidade da norma, decorar, memorizar. Ok? É isso que é importante. É isso que é importante. Certo? Então agora, ainda que beneficiário da justiça gratuita, poderá pagar honorários periciais, poderá pagar custas, poderá pagar honorários advocatícios de sucumbência. Não existia um regime pleno de pagamento de honorários advocatícios decorrentes da sucumbência no processo do trabalho. Nas nossas aulas que estão gravadas, que você assistiu, eu falo da súmula número 219 do TST. A súmula agora praticamente deixa de ter aplicação. Ela continua válida em vários pontos, apenas para título de esclarecimento. Mas a reforma diz que paga sucumbência agora para qualquer tipo de ação trabalhista, inclusive a reclamação trabalhista típica, o que não era possível no regime anterior. Ok? Então, continuamos com o nosso módulo de reforma processual trabalhista. Continue conosco, PCI Concursos. Até a próxima. Obrigado, pessoal. Valeu.